Conferência, isso diz muito sobre você, diz que você é aprendiz, diz que você não sabe tudo, não tem tudo, mas está crescendo, amém? Você que não pôde vir e nos acompanha online também, sinta-se abraçado e perto. O mundo digital tem sempre digitais por trás, então não é simplesmente o online, são pessoas, os que podem vir e os que não podem vir. Tudo a ver com a igreja. Quem pode vir é acolhido. Os que não podem vir, nós vamos até eles com a transmissão, não é isso? Que bom. Obrigado pela atenção. Você que viu o vídeo aí, conheceu um pouquinho do nosso campus base, lá em São José dos Campos, à beira da rodovia Presidente Dutra, quilômetro 145, sentido São Paulo-Rio. Quando você passar por lá, na nossa artéria aorta do Brasil, que é a via que mais passa veículos no país, são 2 milhões por mês, isto é, cerca de 10 milhões de pessoas, passa ali, dá uma entradinha, você vai ser sempre muito bem-vindo. Tem um jardim de oração para você fazer uma oração, tem uma casa Betel de oração 24 horas por dia aberta, noite e dia para você entrar e orar também. Se for na hora do almoço, sempre tem almoço, porque nem só de pão vive o homem, mas também, não é? Então, Jesus sempre valorizou a mesa e a gente não seria uma contradição ao ministério de Jesus, não é isso? Você deve comer, nunca demais, mas se alimentar é bíblico e espiritual e saudável. Alegria voltar à conferência. Ano passado aqui estivemos na conferência Patmos, naquele tempo ali de retomada. A gente não previa que naquele tempo ia ter um início de ano de novo meio estranho, mas tivemos. Mas agora estamos terminando também melhores. Mas ainda assim essa pandemia é um tempo tão desafiador para nós. Agora começam novas notícias que nos causam um pouco de ansiedade, mas devemos tudo levar a Deus em oração. Nada acontece na terra que Deus soberano não viu primeiro. Então, o tempo não é de pavor ou medo, o tempo é de oração e aproveitar as oportunidades. Vivemos dias que nós não oramos por eles, não gostaríamos de estar vivendo e não temos o que fazer senão agir, porque pandemias como essa não é a primeira e não vai ser a última antes da volta de Jesus. O que fez com que ela tomasse essa repercussão é que, diferente dos séculos passados, vírus voam a jato com as pessoas. E todos os dias, milhares de pessoas desembarcam em aeroportos no mundo inteiro. Então isso fez com que o vírus pudesse rodar pelo mundo inteiro com maior velocidade. E também nunca vivemos tão juntos em grandes cidades como vivemos hoje. Até a década de 50 o ser humano vivia mais rural. E agora, mais do que nunca, vivemos na urbanicidade no mundo inteiro. Então, esses dois fatores fazem com que naturalmente esta realidade se expanda. Mas nós sabemos que doenças e pandemias já tinham nos dias de Jesus. Então não é novidade as doenças, as pandemias, mas o desafio é como conviver com elas neste tempo presente. E se ele é um vírus ou não, pelo que tudo indica, parece geneticamente manipulado em laboratórios, faz com que o desafio aumente ainda mais, até porque vivemos na era de muitas drogas, de muitos remédios, de muitas coisas que mexem com o nosso organismo. Cada vez que você toma um antibiótico, cada vez que você usa um remédio altamente manipulado, com novos vírus, o ar que respiramos, a água que a gente bebe, tudo isso gera uma série de consequências e efeitos colaterais. Mas você nunca pode esquecer que quando Jesus nos deu a grande comissão, que ele inclusive ressurreto volta a Galileia e diz aos seus discípulos, ele diz basicamente duas coisas muito importantes: vão e eu vou estar com vocês. Não é isso que ele diz? A grande comissão se resume a isso. Vai que eu vou contigo, irmão. Então, ele não diz, nesse vai você não vai ter problema, nesse vai você não vai ter dor, nesse vai você não vai ter pandemias. Então,
Olha para cá, meu irmão. Jesus nunca disse que seria fácil, nem para mim, nem para você, em 21 séculos da cristandade. Mas ele diz uma coisa que é poderoso: eu estarei com você até o fim. Com pandemia ou sem pandemia, Jesus está com você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Amém? Antes de entregar a mensagem que Deus colocou no meu coração a repartir com você, uma conferência se faz com plenárias e também com literatura. Se você quiser, ao sair ali tem bastante livros, verifique aqueles que mais lhe chamam a atenção, que mais atende ao seu momento ministerial, e vou recomendar alguns. Você que é envolvido com o ministério de grupos, seja de células, grupos pequenos, grupos pastoreio, acabamos de lançar, escrevi com o pastor Arthur, líder de grupos na nossa igreja, grupos de pastoreio. Não existe uma igreja saudável sem você pastorear em grupos pequenos. Se você vai dar o nome de célula, grupo de familiares, grupo de pastoreio, grupo de crescimento, é circunstancial. Mas é fundamental que você pastoreie através de grupos pequenos. Em uma igreja com 50 membros, mais do que isso, uma pessoa dá conta sozinho. Se você falar assim: pastor, o senhor é pastor de uma grande igreja, se o senhor fosse pastor de uma pequena igreja, o que o senhor faria? Eu falaria o seguinte: uma igreja de 50 membros, eu pegaria 5 bons líderes com vocação pastoral, eu iria multiplicar então o rebanho em 5 grupos, eu iria cuidar dos 5 e eles iriam cuidar dos 50. E você pode ter certeza, nós iríamos crescer em quantidade e qualidade muito mais rápido do que eu cuidando de 50, é melhor eu cuidar de 5. Jesus nos ensinou isso, cuidando dos 12 para que o evangelho chegasse até nós. Então, pastoral, profético e apostólico. Ok? Então esse livro aqui pode te ajudar. Esse aqui escrevi durante a pandemia, está bem fresquinho, Liderança que Prevalece. Você lidera a si mesmo. Quando alguém disser assim, você lidera e você talvez não esteja liderando um grande ministério, uma igreja, não lidero. Lê do engano, você lidera a si mesmo, você lidera a sua família. A autoliderança é o primeiro aspecto da liderança. Então, esse livro pode te ajudar dentro e fora da igreja. São 9 capítulos, Liderança que Prevalece, como, por exemplo, a questão da visão. Igreja que Prevalece foi o primeiro livro que eu escrevi. Esse livro eu escrevi pela Editora Vida, em 2003. Recentemente eu comprei de volta os direitos desse livro da Editora Vida, reescrevi, atualizei e lancei pela Editora Inspire. Igrejas que Prevalecem, 25 princípios. Uma igreja, ela é um organismo espiritual, sim, 100%. Mas ela também é um organismo social, 100% também. Jesus era também o Filho de Deus, mas ele tinha um ministério na terra do Jesus de Nazaré. A igreja também, ela é 100% sobrenatural e espiritual, porque ela é a instituição família de Deus, mas ela se reúne num lugar, ela tem uma organização, ela tem um culto, ela tem uma pessoa jurídica, e esse aspecto inteiro tem 25 princípios que igrejas saudáveis compartilham no mundo, independente do seu tamanho e denominação. E esse livro fala sobre isso. Quero recomendar esse outro sobre igreja, um livro de uma vida, mais de 400 páginas, 17 capítulos, o livro Igreja Família, um livro que eu escrevi fruto dessa jornada de 30 anos de ministério pastoral. Quando assumi São José eram 620 membros, hoje são mais de 13 mil membros em São José e mais de 21 membros na nossa rede de igreja da cidade. Então, é um livro que vale a pena você ler e estudar, não é livro para você ler de uma vez só, mas ir estudando e pensando. E 2 livros gostaria de recomendar que não são meus, mas de filhos espirituais e pela Editora Inspire. Criativos, pastor Marcos Madaleno, um dos pastores mais criativos que eu conheço, pastor de jovens da igreja da cidade, líder da Juventude Eleve. Criativos, tudo que você faz precisa de criatividade. Tudo, absolutamente tudo. A criatividade é de Deus. Qual é o primeiro versículo da Bíblia? No princípio, criou Deus. Então, Deus é o maior criador, o maior artista, o maior criador e inventor de tudo que é belo, bonito. Quando você chega e olha um céu azul,
você exclama quão grande é o Senhor, porque Ele criou. E Ele continua criando, pensando em mim e você. Então aqui na terra, como você lidera você, sua família, a igreja de Deus, você tem que criar, se reinventar. Dinheiro não tira só do bolso, tira também da cabeça, com criatividade, ideias. Uma vez o pastor Rick Warren diz uma coisa que eu concordo com ele. Pastor lá da igreja de Saddleback, no sul da Califórnia. Os tempos de maior criatividade da igreja de Saddleback passou, porque agora a igreja tem muito dinheiro. Às vezes, o recurso atrapalha a criatividade, não é? Então, criative-se. E paternidade bem resolvida, do pastor Fabiano Ribeiro, discípulo espiritual. Hoje, graças a Deus, nós estamos revendo um assunto bíblico fundamental, a questão de paternidade. Gente, até pouco tempo, na igreja Nazareno, na igreja Batista, nós tínhamos dificuldade de fazer uma oração e chamar Deus de Pai. A gente chamava Deus de Senhor e Deus, não é? Mas agora, estudando a Bíblia, vendo que é um assunto extremamente bíblico e todos nós precisamos, para liderar e avançar de forma bem resolvida, de paternidade bem resolvida. Claro que Deus é Senhor, mas Deus é Pai. Nos 4 evangelhos, se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, vai ver que Jesus sempre chamou Deus de Pai. A única vez que ele não fez isso foi na cruz, quando ele chamou: meu Deus, por que me desamparaste? Então, a única vez que ele chama Deus de Deus e não Pai, é quando eu e você estamos sendo adotados como filho. Então ele se sente órfão para que você pudesse se tornar filho. Então hoje na terra, você não é um órfão, você é filho. Se dirige a Deus como Pai na oração, mas também se comporta no dia a dia como filho. Porque também em paternidade, a coisa mais difícil não é chamar Deus de Pai, é ser filho. O filho obedece e o filho entende as intenções do Pai. E isso faz a vida cristã ser mais leve, entende? Então vamos lá, gostaria de repartir com você o tema dentro da proposta da conferência, a igreja na revisão. Sou casado com Leila, tem uma foto dela aí. Eu e Leila somos casados já há 29 anos, estamos em São José, ela é pastora e psicóloga comigo. Você pode me seguir nas redes sociais, eu sigo Jesus, nunca vou botar você numa roubada, porque infelizmente tem gente que você segue, de vez em quando você tem que desseguir, por causa do que a pessoa está fazendo com a sua rede social. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses aqui e dar um conselho. Se as suas redes sociais não é para encorajar pessoas, não é para espalhar boas novas do reino de Deus e para ajudar a sua igreja local, cancela a conta. Porque é perda de tempo e suga energia. Amém? Hoje, administrar mídias sociais é com sabedoria. Quando Paulo diz lá em 1 Coríntios, seja comer, beber, ou qualquer outra coisa fazer para a glória de Deus. Então, como usar nossas mídias sociais é uma questão de liderança e mordomia. Porque tem gente que usa ou para bisbilhotar a vida dos outros, para viver reclamando. Os muros das lamentações é lá em Jerusalém, não é no seu Instagram, Facebook, não é isso? Então, usar com sabedoria. Tem gente que só usa para mostrar o que está comendo e quantos quilos perdeu. Né? Mas não é por aí, não é? Como eu falei lá na igreja da cidade, nós adquirimos essa nova área em 2004, construímos em 2008 o início dela, e em 2012 a igreja se mudou para lá, e o auditório principal, esse que está lá no fundo, foi construído em 2016. E anualmente temos uma conferência de liderança, a igreja também faz, no feriado de Corpus Christi, vocês são muito bem-vindos. A igreja na revisão. Gostaria de orar com você mais uma vez, mas antes quero pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Você pode abrir? Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 2, de 1 a 12. Eu vou ler o texto, você me acompanha na sua Bíblia, e na sequência gostaria que orássemos juntos. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em
casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, porque ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Verso 5, vendo a fé que eles tinham, disse Jesus ao paralítico. Vamos ler juntos as palavras de Jesus? Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo no seu espírito que era isso que eles estavam pensando e disse. Então, as palavras de Jesus. Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, eu te digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca à vista de todo o povo, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Amém? Papai, obrigado por esta manhã, obrigado pela conferência Revisão aqui da Igreja do Nazareno em Campinas, obrigado por cada pastor, pastora, líder, evangelista, diácono, presbítero, líder de grupo, líder de ministério, irmãos e irmãs que aqui estão. Ó Deus, use a minha vida para ser um instrumento nas tuas mãos. Pedimos perdão pelos nossos pecados, em palavras, pensamentos e atitudes. Pedimos que pelo teu muito amor, não nos considere indignos, mas dignos de sermos usados por ti, por amor ao teu nome e para o avanço da tua obra. Então usa o teu servo, pregador, um carteiro do Senhor, mesmo pobre, pregador, pecador, mas um servo que quer ser usado por ti para a expansão do teu reino. Use a minha vida para edificar a tua igreja. Aos que estão online, aos que estão aqui, fala conosco, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor já falou antes e o que o Senhor fará depois. Em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach, o seu nome oramos. Amém. Visão vaza. Diga comigo, visão vaza. Então, você precisa periodicamente fazer revisão. Você tem uma visão da sua vida, do seu ministério, da igreja que você serve, só que a visão vaza. Então, periodicamente, você tem que revisionar para manter-se atualizado. Então, não que vou falar coisas que você nunca ouviu. Primeiro, porque você já leu o Evangelho. Segundo, porque você é de uma igreja local. E terceiro, porque você vai a conferências. De uma maneira ou outra, estes princípios vão revisitar você. Então, a revisão é fundamental na vida de um líder. Leia comigo Ageu 1:7, está aí no multimídia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos o levaram. Então, Deus estava falando ao profeta, num tempo pré-exílico, olha, as escolhas que vocês fizeram, as decisões que vocês fizeram, trouxeram vocês até aqui. Então, é tempo de avaliar, reavaliar para olhar para frente. Primeiro, porque se você continuar fazendo o que você sempre fez, você sabe os resultados que vai ter. Por quê? Porque você já fez. Então não tem como você fazer como está fazendo e colher algo diferente. Então você olha para trás, veja como fez até aqui, pega as partes boas e aperfeiçoe, criative-se e avance. E os que foram negativos, que não trouxeram os resultados que você queria, não que foram necessariamente errados. Tem coisa, gente, que fazemos que não é errada, mas às vezes ela é a estratégia que não foi a melhor para aquele contexto. E aí não vai trazer os resultados. E aí você tem que ser um líder sábio que não muda por mudar. Você muda para ter resultados. Não trouxe os resultados que desejava e que queria, mude de novo. Olha para cá. Não tenha medo de fazer mudanças, mas também não insista em mudanças infrutíferas. Não seja um mau mordomo. Mudou, não trouxe o resultado, não se apegue.
Não se apegue a cargos, a títulos, a estrutura. Você mudou, não deu certo, muda de novo. Eu percebo que grandes igrejas, observe isso no mundo secular, aprenda também com o mundo dos negócios. Você vê assim, às vezes tem pessoas que abrem um pequeno negócio, colocam ali quase todos os seus recursos, o negócio não está indo bem, mas ele se apega tanto à coisa, que ele insiste naquele negócio, às vezes é um ponto, é um produto, ele insiste. Por ele insistir e não parar no tempo certo, ele não só perde o que aplicou, mas ele se afunda em dívidas. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você percebeu que a coisa, talvez por uma questão de produto, de local ou do serviço, não avança, muito cuidado para não se apegar demais, e aí além de perder o que aplicou, se endividar para depois ter que entregar, e aí além de perder o que aplicou, perde também porque gerou dívidas naquele empreendimento. Não se apegue. Às vezes é melhor perder o que aplicou do que se endividar. Você percebe que grandes empresas, elas têm uma capacidade rápida de fechar um negócio que não está dando certo? Porque ela não se apega. Uma grande empresa, ela não se apega. Ela está com um negócio num determinado shopping, numa determinada rua. O negócio não deu o lucro que eles esperavam. Eles encerram sem nenhuma dificuldade. Você viu, não vou entrar no mérito se fez certo ou não, porque é uma grande empresa, mas para ter tomado essa decisão, uma grande multinacional de veículos no Brasil simplesmente disse, ó, não vamos fazer mais, e encerrou. Eles não viveram da glória do passado. São os inventores dos automóveis, da linha de montagem. Mas chegou a hora que não, porque matemática e números não aceita desaforo. Ou dá ou não dá, não é? Então, às vezes, nós temos que ter um pouquinho mais dessa praticidade, para não perder tempo e recurso, porque você está lidando com vidas, com pessoas. Então, se tem que tomar decisões, não procrastine. A avaliação na vida e no ministério é fundamental para você não perder tempo e perder recurso. Se apegue às pessoas, mas não se apegue a coisas. Não se apegue à estrutura, não se apegue a lugares. Tem pessoas que ficam se endividando. Ah, não, mas porque eu saí da empresa tal, peguei todo o recurso e reformei esse lugar, reformei essa loja, eu tenho que ficar aqui. E aí com isso se apega a estrutura e coisas, o tempo passa, perde o dinheiro aplicado e se endivida mais. Saiba o tempo certo de sair para não perder mais. Sabe por quê? Na vida eu aprendi uma coisa, o que está ruim pode ficar pior. O que está ruim pode ficar pior. Então, reavalie. Rafael Pavini, ele disse o seguinte: viver é reavaliar todo instante nossas prioridades. Ele é psicólogo e consultor, sabe muito bem o que está dizendo. O tempo inteiro você tem que estar reavaliando o que está fazendo, como está indo, para onde está indo, o tempo todo. Esta conferência é para você reavaliar, rever como está a sua vida, como está o seu ministério. Nós estamos num tempo de pandemia, sim, um tempo adverso, sim, mas também um tempo de oportunidades. E eu não posso continuar fazendo tudo como vinha fazendo, porque o mundo mudou, e nós mudamos com ele. Então, diante desse novo cenário, o que eu posso fazer melhor para maximizar tempo e recurso? Se eu vier fazendo do mesmo jeito, eu vou ter o mesmo resultado. Então eu vou mudar. Não é garantia que vai dar certo, mas se eu não mudar, é garantia que vai dar errado. Então, eu mudo. Eu me lembro muito, lá em 1 Reis, daqueles 4 leprosos que estavam à beira da cidade de Samaria, que estava sitiada. Lembra daquele episódio bíblico, profético, histórico? Lepra rondando. Um cerco dos assírios, o povo estava sitiado dentro da cidade, os 4 leprosos à beira da cidade, eles fizeram uma conta. Se a gente ficar aqui, nós vamos morrer de fome.
Se a gente entrar dentro da cidade, eles vão nos matar porque somos leprosos. Então, tem uma possibilidade, vamos voltar ao acampamento dos assírios, porque pelo menos lá existe uma probabilidade de vida. Eles olharam 3 cenários: ficar eu morro, entrar eu morro, então eu volto lá atrás, porque tem uma probabilidade de vida. Gente, olha os cenários. Qual é o melhor cenário para plantar aquela igreja? Qual é o melhor cenário para mudar o nome da sua igreja, mudar o bairro, reavaliar, mudar o ministério, mudar o layout, mudar a comunicação? Não sei qual é a mudança que tem que ser feita. Não tenha medo de mudança, tenha medo de resultados ruins. Então você muda, o resultado é ruim, cai fora dele. Porque não é mudar ou não mudar, ou é muda agora ou muda depois. Mas os sábios mudam com antecedência, porque quem chega primeiro bebe água limpa. Não é isso que diziam os antigos? Então seja sábio, proativo e antecipe realidades. Viver, reavaliar a todo instante as suas prioridades. Porque o que pode ser prioridade hoje, gente, daqui a um ano pode não ser prioridade. Então você tem que estar fazendo esse exercício costumeiramente. Michael Bredou, um dos meus mentores, mesmo à distância, mas quando a gente se encontra, eu tive um tempo de qualidade com ele, na última vez que ele esteve ao Brasil, no mês retrasado, ele disse o seguinte, concordo muito com ele: atualmente 80% das igrejas que estão jogando basquete, mas estão sem cesta e sem bola, mas continuam no jogo. Confrontador essa frase, não é? Quer dizer, o camarada assim, ó, eu estou na quadra, jogo basquete, mas não tenho nem basquete, nem cesta e nem bola. Mas ele está lá. Gente, a questão não é estar lá. Para jogar basquete, você precisa de cesta e precisa de bola. Né? O nome basquete é bola dentro da cesta. Então, se você está no ministério, está liderando, mas você não tem as ferramentas fundamentais, o que você está fazendo aí? Só preenchendo espaço? Líder não preenche espaço, líderes lideram e realizam. Então você não está lá para manter. A manutenção é muito pouco para a liderança. A Bíblia não foi escrita com mantenedores, mas com reis, evangelistas, pastores, profetas, patriarcas, líderes que realizaram. Então, seja protagonista na história de Deus, na sua vida, no seu ministério, revisione o que você está fazendo, para que você possa liderar processos. Você está jogando basquete? Então, tenha uma bola na mão e tenha uma cesta na sua frente, porque há um alvo, há um destino, e você tem que correr para lá, amém? Para isso, às vezes você tem que esquecer coisas que te perturbam, que ficam atrás como fantasma. Pegando uma licença poética aqui em Isaías 43, 18, 19, ele que foi o profeta messiânico, que anunciou a vinda do Messias, e de fato isso aconteceu, mas pegando esta palavra, trazendo para o nosso tempo, porque o nosso Deus continua com esse mesmo caráter de criador e fazendo coisas novas, podemos então pegar esta palavra para este tempo, até porque o Messias veio como Salvador, mas também voltará como juiz, e nele todas as coisas são feitas novas. Declare comigo: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Esse é o caráter do nosso Deus. Ele sempre fez algo novo. Quando ele criou o homem, ele não passou a existir a partir dali. Deus já existia antes de todas as coisas. O homem foi algo novo que ele criou. Depois, por causa da maldade do pecado, ele recria de novo, pós-dilúvio. Então ele está sempre fazendo algo novo. Depois também da rebeldia do povo no cativeiro egípcio, com Moisés ele recria de novo, com Josué ele recria de novo, com os profetas ele recria novamente, com Jesus na era da graça da igreja, Deus está recriando de novo, com um grande coração, dando à humanidade sempre uma oportunidade de avaliação, acerto e ajuste. Por isso, reavalie, reveja,
para você ser melhor, um líder melhor e dar melhores resultados. Nós estamos na era da igreja, só que agora está acabando esse tempo de oportunidades. Porque, de fato, agora, na era da igreja de Jesus, do Espírito Santo, você percebe que nós estamos voltando para onde tudo começou? Os olhos do mundo voltam-se agora para esse final de tudo. O Evangelho sai do Oriente Médio, passa por toda a Europa, expande para toda a Terra, chega nos novos continentes, no mundo novo das Américas, no mundo novíssimo da Oceania. Agora a Terra se completa com o conhecimento da glória de Deus, como foi profetizado, mas parece que agora tudo converge de novo para um fim, e o Oriente Médio volta a estar no centro das discussões e convergindo para um final. Eu não sei quando e nem como, mas uma coisa eu sei: as promessas se cumprem, os sinais estão se cumprindo, e mais do que nunca acredito que Jesus está voltando. Você acredita? Então, se prepare, não há muito mais tempo. Esse é o tempo, essa é a hora da igreja revisionar, reagir e ganhar pessoas para Jesus. Deus está fazendo uma coisa nova. Deus não está longe, isolado diante dessa situação de pandemia. Perguntaram ao pastor Rick Warren, tem esse vídeo traduzido no YouTube da Rede Inspire. Perguntaram ao pastor Rick Warren ao vivo na CNN por que toda essa situação adversa do mundo, por que isso está acontecendo, tantas pessoas morrendo com pandemia e etc. E ele falou assim: porque aqui não é o céu. As pessoas, elas idealizam uma vida na terra como que fosse nosso destino final, como que aqui não houvesse um efeito colateral direto da desobediência. O que vivemos hoje não é porque Deus mandou, é porque o homem disse não ao padrão de Deus. Aí veio a morte, vieram as tragédias, as injustiças, as dores e todo esse efeito colateral no mundo animal e no mundo humano. Então não é que Deus mandou, é porque o homem fez escolhas. É o único ser que tem capacidade de livre-arbítrio. E aí o que plantamos, colhemos, porque se tem uma lei realmente que funciona, você pode ou não acreditar, mas ela funciona. Você só pode colher o que você planta, não é? Então, o que vivemos hoje na Terra é resultado das escolhas e decisões do homem em trocar o padrão de Deus pelo padrão do mundo, do hedonismo. Deus não é culpado das nossas mazelas, mas mesmo assim Deus é amor e é soberano. E se a gente se arrepender dos pecados e procurar fazer as escolhas que Ele faria, mesmo em momentos de crise, no final vai dar certo. Ele está conosco, Ele não nos livra do mal, Ele não nos tira deste mundo, mas Ele nos garante uma vida eterna além desta, amém? Porque estamos com Cristo. Ele não disse que não teríamos um mundo livre do mal, dos problemas, mas diz que estaria conosco. O mundo jaz no maligno, mas Deus está conosco. E antes de estabelecer qualquer coisa, nós sabemos de que Ele está conosco, e a presença dEle é a coisa mais importante. Toda a base da nossa visão e da revisão de liderança precisa estar focada em Jesus e nos Evangelhos. Você pode se inspirar no meu ministério, eu posso no seu. Você pode aprender com a minha estratégia, eu posso aprender com a sua. Mas a base, a essência, gente, é sempre no Evangelho. Quando você tiver com dúvida, volta para cá. Quando você tiver com alguma necessidade de colocar de volta aos marcos, volta para o Evangelho, volta para Jesus, volta para a Bíblia. Porque Jesus sempre vai estar onde você o deixou. Você pode se inspirar com erros e acertos de outros líderes, erros e acertos de outras igrejas, mas a bússola, o norte, o martelo é a palavra de Deus. Esse imutável Evangelho. Por quê? Porque é o nosso marco, é a nossa base. Veja só, Marcos 6, eu ainda não esqueci, nós vamos pegar os princípios
Segura lá comigo, ainda em Marcos, para os pontos principais da mensagem. Mas eu quero colocar aqui essa base. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorreram toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, nos povoados, cidades ou campos, onde é que Jesus ia? Povoado, cidades ou campos. Levavam doentes para as praças. Suplicavam que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Então olha só, gente, Campinas, qualquer cidade, qualquer lugar, esse é o padrão, esse é o nosso modelo. O ministério de Jesus não é um adorno, não é um enfeite. O ministério de Jesus é a base, é o paradigma, é o princípio. Então eu volto a dizer, eu posso aprender com você, você pode aprender comigo. A coisa bonita do Evangelho, também em matéria de igreja, é que nem todo mundo sabe, ninguém sabe tudo e ninguém tem tudo. Todos os ministérios, os melhores e maiores ministérios do Brasil, dos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, eles vão ter erros e acertos. E você vai lá e se inspira com o que está dando certo e com o que está dando errado. Normal. Faz parte, é lindo, essa beleza que Deus deu à igreja local. Nenhuma igreja local, ela vai ser boa em tudo. Você vai numa igreja que é muito forte no ministério infantil, você é sábio, vai lá e aprende no ministério infantil. A outra tem um ministério de juventude sensacional, você com sabedoria envia os seus líderes jovens, vai lá e aprende. A outra está fazendo um trabalho fantástico de missões, de ação social. E também, às vezes, isso oscila com o tempo. Aquela igreja que agora está muito forte no seu ministério de missões, daqui a 10 anos, ela está melhor na área de plantação de igrejas. Por quê? Porque a igreja é um organismo vivo. Então, ela também tem esse movimento que é natural. A igreja, e aí entra o tema da conferência. Você tem que estar sempre revisionando. Porque hoje o que está bom, você está ali e precisa equilibrar as demais áreas, para que o todo esteja saudável. Nenhuma igreja vai estar top no auge em todas as áreas, em todos os ministérios. Mas ela pode estar saudável. Então ela vai revisionar. Então todos aprendemos uns com os outros erros e acertos. Tenho dito, só os idiotas não aprendem com os bem-sucedidos. Idiota você não é, você é um filho amado de Deus, sábio e inteligente. Amém? Mas nós precisamos nunca esquecer qual é o nosso referencial, qual é a nossa âncora, qual é a nossa base. Influência não tem a ver com o tamanho da igreja, mas sim com a sua relevância. Influência não tem a ver com o tamanho de uma igreja, mas sim com a sua relevância. Uma igreja pode ser pequena, muito saudável, que ela vai ser relevante. Existem igrejas muito grandes no nosso país, que elas são grandes, mas não são relevantes. Porque tem muita igreja que é supermercado de gente. Elas incham muito, mas elas não conseguem ter aquele corpo ágil, ativo, operacional e frutífero de segunda a segunda no dia a dia, no pastoreio das casas e também na atividade ministerial semanal. Uma igreja se reúne num grande auditório, mas uma igreja saudável não se resume a um grande auditório. A igreja é mais do que um grande auditório. A igreja sempre será essencial, se ela for uma igreja biblicamente saudável. Quando Jesus nos ensinou, Mateus 28, 16, 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que lhes ordenei, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Bastante palavras para dizer duas coisas. Vão e eu estarei com vocês. Vamos dizer isso juntos? Vão e eu estarei com vocês. Jesus não deu nenhuma garantia para nós de que Ele estaria conosco em todas as ideias para
a sua aprovação. Mas Ele disse que estaria conosco sempre perto de nós. Então, você pode falar assim, peguei o texto da grande comissão, fui e plantei um monte de igreja, e as igrejas morreram, e eu fiquei frustrado e com dívida. Jesus não disse isso para você. Vai, faz uma estrutura, gasta muito dinheiro, que depois eu mando o cheque. Não, Ele disse, vai, faz o essencial, e eu estarei sempre com você. Ele não disse para você sair gastando dinheiro, que Ele seria o seu financiador. Ele disse, vai, faz o que eu mandei você fazer e eu estarei com você. Então, entenda bem, ser igreja é muito mais do que ter uma estrutura. Você sabe que eu pastorei uma igreja que hoje tem uma grande estrutura. Mas talvez você não me conheceu. Quando eu era pastor, lá em Nova Iguaçu, no posto 13, em que eu saía da Tijuca, antes de carro, depois num golzinho refrigerado a ar, e ia para lá, toda semana, pastorear minhas ovelhas. No início do meu casamento com Leila, nem filhos biológicos tínhamos ainda. Passamos 3 anos felizes. Digo para você, eu nunca fui pregar na estrutura que temos em São José dos Campos hoje, mais feliz do que eu ia de ônibus coletivo da Tijuca para Nova Iguaçu, no ano de 1992, no Rio de Janeiro, para 100 e poucas pessoas. Se a sua motivação estiver no seu auditório, amanhã você estará decepcionado e desmotivado. Você precisa sempre saber que você ministra sempre para a plateia de um só, diante do Senhor. Quando você for pregar, dou 2 dicas para você que ministra a palavra. Pregue como se fosse a primeira vez. Nunca vai te faltar temor. Pregue como se fosse a última vez. Nunca vai te faltar paixão. E justamente essas 2 coisas, às vezes está faltando no púlpito dos nossos ministérios. Estamos pregando de qualquer jeito, porque já pregamos no automático. É domingo, eu vou pregar. É um evento, eu vou pregar. E aí não ora, não jejua, não se prepara, não se santifica, não pede a Deus a palavra que aquelas pessoas vão ouvir. Então falta temor para entregarmos a mensagem. Ei, a mensagem não é do Carlito. A mensagem é de Deus para pessoas que vieram à conferência Revisão 2021. Então entenda que você não pode pregar sem temor. Pregue como se fosse a primeira vez. Quem lembra a primeira vez que subiu no púlpito para pregar? Lembra? Eu lembro. Eu não esqueço a primeira vez que o irmão João Barcelos, que já está na glória, me pediu uma oportunidade para eu pregar num culto. Eu tinha 14 anos de idade. Eu tremia mais do que vara verde, Flávio. Você se lembra a primeira vez. Você orou, você ficou com a boca seca, você ficou meio que apavorado, porque alguém te deu oportunidade para ir falar, para ministrar. Que privilégio! Que isso não nos falte quando você tiver 10, 20, 30, 50, 60 anos ministrando a palavra de Deus. Pregue como se fosse a primeira vez, com humildade, temor e paixão. Mas também, e se alguém falasse assim, Carlito, vai lá, o Flávio te convidou para pregar na conferência Revisão, mas quero te dizer uma coisa, essa é a parte boa. Segunda coisa é que você vai morrer na segunda-feira. O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e pregar de qualquer jeito? Não, você vai falar, não, eu vou dar tudo. Por quê? Porque pode ser a última vez. E, gente, quem tem garantia aqui que vamos estar vivos amanhã, essa hora? Nós não precisamos de Covid para morrer. Todos nós. Você não está vendo a quantidade de avião que cai aí? Não é? Faz parte, gente. A vida na Terra é breve, curta, temporária e passageira. Você só tem que estar preparado. Porque um dia, todos nós vamos partir. Com avião, sem avião, com Covid, sem Covid.
Então, uma das coisas que a sua liderança quer ver em você é um líder apaixonado. Que não está procrastinando, que não está empurrando com a barriga, mas que você está fazendo apaixonadamente. Você está aconselhando de forma apaixonada. Aquela pessoa é a pessoa mais importante do mundo naquele instante na sua frente. Aquela oportunidade para ministrar a palavra, aquela oportunidade para liderar um ministério. Não despreze os pequenos começos. Se o seu líder te orientou a ir pregar num ponto de pregação, numa missão distante, vai com toda a paixão. O Senhor Jesus vai abençoar e honrar você. Líderes que fazem diferença, agem com temor como se fosse a primeira vez e agem com paixão como se fosse a última vez. Estamos apaixonados pelo que estamos fazendo, é um grande indicativo que estamos no lugar certo. Paixão não se esconde. Uma pessoa apaixonada, você olha para ela, ela tem cara de boba. É assim, não é? O tempo do apaixonado, já diz Bill Johnson, é diferente. Ele parece que está em outra dimensão. O mundo está caindo e o apaixonado está lá conseguindo ver as melhores coisas. É assim, líder. Eu sei que há uma adversidade tremenda. Vivemos num mundo muito diferente, mas a essência não mudou. Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, Deus é o mesmo Pai, a Bíblia é a imutável palavra de Deus, a igreja é a coluna e firmeza da verdade, do Deus vivo e verdadeiro. Ela é céu na terra, esse mundo vai passar. Então essas verdades precisam estar evidentes para que a gente não tenha uma vida guiada pelas circunstâncias, mas pela nossa fé. A igreja é imparável, sabe por quê? Porque ela tem uma comissão indispensável. A igreja é essencial em sua mensagem, em seu serviço ministerial e nunca na sua liturgia, na sua estrutura. Na África tem uma estrutura muito diferente, mas a igreja é chamada para ser igreja lá. Duas certezas e coisas absolutas que você nunca pode esquecer nesse tempo, e para mim são colunas que me ajudam muito em tempos de adversidade nesse tempo atual. A palavra de Deus permanecerá, vamos relembrar, é revisão, Lucas 21:33, todos juntos? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, foque no que é eterno. E a igreja prevalecerá. Todos juntos? Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então, não temerás más notícias em seu coração, está firme e confiante no Senhor, o seu coração está seguro, e nada temerá, no final verá a derrota dos seus adversários. Davi que escreveu isso. Ele era um homem que tinha muitos problemas, lutas para se manter liderando o povo de Deus, como rei, como homem que Deus levantou. Você não está aí por acaso. Se você está em nome do Senhor, fazendo o que o Senhor te mandou, não é a nova cepa do Covid descoberta lá na África que vai parar você. Você prossegue, porque essas duas verdades estão fundamentadas no seu coração. A palavra de Deus não passará, nada pegará Deus de surpresa, e a igreja do Senhor Jesus prevalecerá. Então, como disse Jesus em Marcos 6,50, coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus sempre estará com você a cada manhã, a cada dia. Coragem, sou eu. O que Jesus disse na Galileia para Pedro, ele continua dizendo para você. Então, nesse texto, coloque aí essas bases muito importantes na sua vida e no seu ministério. No texto que lemos juntos, Marcos capítulo 2, deixa a sua Bíblia aberta aí. A igreja revisionada para esse tempo, ela estabelece uma base a partir da sua cidade. A sua cidade é sempre a base. Marcos capítulo 2, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum. Jesus teve um ministério itinerante de 3 anos no norte da Galileia, mas sempre ele voltava para Cafarnaum. Cafarnaum era a sua base. A fé cristã nasceu no contexto dos primeiros discípulos ali em Jerusalém, e o marco zero, o marco inicial é uma base, Jerusalém. Ali aconteceu Pentecostes, ali aconteceu os 120 cheios
com fogo nas suas cabeças, no cenáculo. Ali aconteceu a primeira conversão da conferência evangelística de Pedro, primeira conversão em massa, 3.000 decididos. Uma base. Depois ficou difícil ali, com a perseguição, eles estabeleceram uma base onde? Em Antioquia, uma grande base. Dali, Paulo fez as suas viagens missionárias, Barnabé. A igreja se expandiu para todo o Império Romano a partir de Antioquia. Hoje, sabe qual é a sua maior base? A sua igreja local. Você pode andar pelo mundo inteiro, mas você tem uma igreja. Ame a igreja, cuide da igreja, trabalhe na igreja. E essa igreja, gente, ela está numa cidade. Deixa eu dizer uma coisa, se você não ama a sua cidade, como é que vai realizar o ministério lá e ganhar pessoas para Jesus? A sua cidade é pequena, média ou grande? Não importa, é a sua cidade. A sua base é a sua cidade, a sua base é a sua igreja local. Segundo, está ativa nas casas. Não podemos, não importa quão grande a sua igreja esteja, não abra mão das casas. Não abra mão das casas. A igreja da cidade, peguei relatório atualizado segunda-feira, que o pastor Ebi estava pregando lá na igreja e o nosso gestor de grupos mostrou o gráfico lá no nosso TPL, que é o Treinamento Pastoral de Líderes. Todo mês reunimos todos os líderes de grupo e alinhamos, revisionamos, ferro afiando ferro, falamos redundância, ajustamos visão, missão, valores. Ninguém pega a primeira vez. Deixa eu dizer uma coisa, não tenha vergonha de repetir verdades antigas. E aí ele me deu o relatório lá, mostrou para o pessoal. Nós temos 1.209 grupos. Considerando, alguns tem mais, mas considerando em uma média de 15 por grupo, quanto que dá isso? 15 vezes 1.209. Nós não temos isso no domingo na igreja, mas nós temos toda semana em grupo. Você não pode abrir mão do pastoreio em grupos. 18.135 pessoas estão no grupo toda semana. Eu não conseguiria pastorear essas pessoas todos os dias. No domingo nem todos esses 18.000 vêm, mas nós podemos estar distribuídos nas casas. Nenhuma igreja saudável cresce sem ser distribuída. E olha, eu já cheguei a uma conclusão. Flávio, eu tenho certeza que você tem esse mesmo pensamento que eu. Pega uma linha da história, 21 séculos do cristianismo, ou pega agora os mais recentes, de um século para cá, 100 anos para cá. Faz um estudo de case com toda a igreja local que cresceu muito. Nenhuma igreja local consegue permanecer grande por mais de 20 anos. Não tem. Ela só se mantém crescente e saudável se ela se distribuir. Existe um fator, ou emocional, ou social, ou teológico, não sei, que faz com que um grande ajuntamento em um determinado local, em um determinado prédio, não passe mais do que 2 décadas juntos. Coreia, Estados Unidos, Brasil, pode estudar. Agora, se distribuir, ela permanece crescente e ativa. O avivamento não acontece quando o fogo cai. O avivamento acontece quando o fogo espalha. A distribuição de discípulos e o envio é parte inerente da história do cristianismo. Começou em Jerusalém, passou por Antioquia e tem sido assim até os dias de hoje. Quando você quer reter todo mundo num determinado lugar, começa a ter divisão e cisão. E eu vou te dar um dos motivos básicos. Vou te dar um básico só. Básico. Você acabou de elogiar o irmão líder da Central Music aqui. Qual é o seu nome? Diego. Diego, vamos dizer que a igreja de Nazareno compre um grande ginásio e caiba 100.000 pessoas aqui em Campinas. E vocês se reúnem totalmente 100.000 pessoas. O que vai acontecer? O Diego vai ministrar todo domingo. Só que
uma das missões do Diego é reproduzir novos levitas, é gerar deste ministério de louvor e adoração outros. Se tiver só um lugar de celebração, eu só preciso de uma banda. Se só tiver um lugar de pregação, eu só preciso do Flávio. Qual é a missão do Flávio? O pregador reproduz pregador, o profeta reproduz profeta, o discípulo gera discípulo, o mestre gera mestre. Então, se eu concentro uma reunião só, com um pregador só e um líder de louvor, você acha que um levita apaixonado, aquele anseio de ministrar, ele vai esperar uma vaga nas férias do Diego para ele vir ministrar? Óbvio que não. Ele vai para um lugar que ele é mais útil. O pregador ali que está ansioso para entregar a palavra, ele vai esperar as férias ou a doença do Flávio para ele ser escalado a cada 10 anos para pregar na igreja? Óbvio que ele não vai. Igrejas que centralizam em um pregador, em uma banda, em um lugar de ajuntamento, é questão de tempo para haver cisão, divisão e desmotivação. Plantar igreja e enviar filhos é tão antigo quanto a história do cristianismo de 21 séculos. Rick Warren diz uma frase, querido pastor, que eu entrego para você e tem feito bênção na minha vida. Ou você controla ou cresce. As duas coisas são impossíveis. Ou você controla ou seu ministério cresce. Jesus, ele entregou aos 12 3 anos de princípios e liberou. Quando você libera, acontece o que aconteceu com Judas. Se aconteceu com Jesus, vai acontecer conosco também. Mas não deixe que uma ferida te prejudique numa visão maior. Deixa eu te dizer uma outra frase. Eu sei que ela é forte e difícil, mas eu preciso dizer porque eu tenho 51 anos de idade. Uma das minhas responsabilidades é falar para você que tem 30 e ainda não chegou lá e vai passar por isso. Aconteça o que acontecer, pessoas vão te deixar. Aconteça o que acontecer, pessoas vão te deixar. Quantos pastores líderes de igreja temos aqui? Levanta a mão. Ok, fica a sua mão levantada. Quantos de vocês nunca tiveram um bom líder que partiu sem a sua bênção? Levanta a mão. Pode abaixar a mão. Você entendeu? Todos tivemos. Todos tivemos. Eles vão partir com a minha bênção ou não. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Você não pode ficar desmotivado porque alguém traiu você. Porque Jesus nunca ficou desmotivado porque Judas o traiu. Tire os olhos da circunstância, coloque os olhos na missão. Então, estar ativo nas casas é uma das realidades do ministério cristão. O povo ouviu que Jesus estava em casa. Eu gosto muito dessa expressão aqui, porque o povo foi para lá, porque Jesus estava lá pregando a palavra, ele não estava lá fazendo milagre. Eu creio em milagres, na igreja da cidade temos visto milagre, mas se a pessoa vier só pelo milagre, quando não tiver um milagre ele vai embora. Eu prefiro que ele venha pela palavra, porque a palavra sempre haverá. 3. Governa com base na palavra, Marcos 2, 2. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, porque ele pregava a palavra. E como governa a partir da palavra, gente? Basicamente, Efésios 4, 11 e 12. Deixe a igreja ser liderada por todos os dons de governo. Pastor, você não tem todos os dons de governo? Eu não tenho, mas eu sei que na minha igreja tem. Uma igreja não precisa ser perfeita, mas ela precisa ser saudável. E uma igreja saudável tem profetas, evangelistas, pastores, mestres, apóstolos. Agora, sabe o que aconteceu? A igreja reformada deu um nó em nós, Fábio. Deu um nó em nós, pelo seguinte. Efésios 4 está na Bíblia. Tem 5 dons de governo aí, não tem? Os 5. Não dá para tirar. Até porque uma das bandeiras dos que tem raiz tradicional diz: a Bíblia é regra de fé e prática. Está vendo como é que você sabe?
Então, não dá para simplesmente falar assim, não leiam Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. Mas sabe o que você pode fazer? Você quer matar uma coisa? É só você não falar muito dela. Então, já que não dá para tirar, vai ficar feio. A igreja reformada, ela simplesmente elegeu 3 e ignorou 2. Vamos promover pastores, evangelistas e mestres. Numa igreja batista tradicional, remunera-se um líder para o ministério pastoral, um líder para o evangelismo, um líder para o ensino. Acabou. Aí, o apóstolo e o profeta, para de falar deles. Não precisa falar contra, esquece. E a igreja fez isso durante 4 séculos. E realmente nós entramos nessa. Aí no início do século 21, começa esse movimento trazendo essa nomenclatura. Só que não no sentido bíblico, porque o sentido bíblico não foi bem ensinado e foi esquecido pelo povo. Aí surge, gente, uma igreja precisa ter uma visão apostólica, uma doutrina apostólica, um coração apostólico, mas não necessariamente, ela não precisa de um líder que tem um título de apóstolo, um anel no dedo e que fala diferente e que tem que ter um padrão e um comportamento de vida financeiro diferente só porque é apóstolo. Quando eu deixo de ensinar a verdade, o povo se corrompe e aprende o que não está devidamente, doutrinariamente ensinado. Olha para cá. Jesus, em algum momento, falou que nos fins dos tempos não teria mais profetas? Não. Ele falou que no final dos tempos todos os profetas seriam corruptos? Não. A única coisa foi, no fim dos tempos haverão falsos profetas. Só que para discernir o que é falso, você tem que estudar o que é verdadeiro. Quando uma pessoa se torna especialista em dinheiro, em moeda, ele estuda o falso ou o verdadeiro? O verdadeiro. Aí quando ele pega um falso, o que ele faz? Esse aí é falsificador da palavra de Deus, como Paulo diz lá em Coríntios. Então esse é o ponto. Porque a igreja ficou 400 anos não estudando o ofício do apóstolo, o ofício do profeta, quando veio o século 21 e pegaram alguns movimentos de modelo de igreja e apresentaram um protótipo de apóstolo, é esse aí. Só que eu esqueci qual é o ofício bíblico. A igreja, ela precisa dos 5, e precisa dos 5 sem afetações, de maneira espiritual, orgânica, natural. Deus deu pelo Espírito Santo alguns para serem pastores, para serem apóstolos, para serem evangelistas, para serem mestres, para serem profetas. Aleluia, precisamos dos 5. Nenhum é melhor do que o outro, nenhum é dado em detrimento ao outro, e nenhum líder tem todos. E essa é a beleza do Evangelho. Agora, graças a Deus, os modismos estão passando e nós estamos corrigindo. Eu tenho um dom apostólico, mas eu não tenho título apostólico. Olha, o Luciano é mestre. O Brasil, o mundo evidencia esse dom nele. Mas ele não precisa ficar falando. Pessoal, o mestre Luciano chegou. O Rabino chegou, né? Rabino chegou. Gente, se o dom dele é relevante, inspira, abençoa e me toca, vai exceder muito a qualquer título que ele usar. E no fundo, gente, o nosso melhor título é o nosso nome. É o Carlito, é o Flávio, é o Luciano. É assim. Agora, é claro, não temos nada contra o título, mas você não pode ter um personagem por detrás disso. Você não pode construir um personagem que está acima até mesmo do seu dom. Você é aquilo que Deus disse que você é, pelo Espírito Ele te chamou. Amém? E eu preciso avançar, preciso dar a palavra ao mestre, porque ele já chegou. Você sabe quando o pregador chega e senta na sua frente, fica uma pressão, né? Para você terminar, e aí tem um intervalo para depois ir para o almoço. Então vamos lá. Então, se você quer revisar,
a liderança precisa estar sob o governo bíblico e está aí o modelo. Esta igreja está sensível para o que os mais precisam, Marcos 2, 3, por isso veio o paralítico. Um dos maiores legados da era da pandemia foi a expansão do ministério social, e a gente não deve perder isso mesmo passando a pandemia. 5, atuam com criatividade ministerial, por isso indiquei para vocês aqui o livro Criativos, do pastor Marcos Madaleno. Você deve reinventar-se o tempo todo, Marcos 2, capítulo 4. Nós não temos uma fé triunfalista, mas temos uma fé triunfante sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Então, aquele paralítico, ele foi curado porque aqueles homens tinham um coração de criatividade. Bom, já que ele não entra pela porta, ele entra pelo teto, mas entra. Aí tem outros textos aí. 6, exerce o ministério pela fé. Você pode ter criatividade, você pode ter estrutura, mas nós somos o povo da fé. Marcos capítulo 2, 5, Jesus disse, vendo a fé que eles tinham. Ele não disse, vendo a criatividade que eles tinham, vendo a estratégia que eles tinham. Você pode ter estratégia e criatividade, mas o que vai exceder é a fé. É o que chama a atenção de Jesus. Jesus, ele não se impressionou com inteligência, ele não se impressionou com beleza, ele não se impressionou com estrutura. Mas ele se impressionou com a fé de Zaqueu em cima da árvore em Jericó, e ele se impressionou com a fé do centurião romano em Cafarnaum. Então, se tem uma coisa que um líder chama a atenção, é da fé, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes, e é na atitude que a gente aplica a fé, amém? Mike Bredor então diz que a maioria das igrejas estão cuidando de crianças, mas não estão desenvolvendo adultos, porque não estão aplicando fé. 7, confronta a religiosidade do povo. Jesus sempre fez isso, e em Marcos 2, 6 e 8, os religiosos nem abriram a boca para Jesus saber o que eles já estavam pensando. Não é? Porque o religioso evidencia isso. Bill Johnson disse, não posso me dar o luxo de ter um pensamento na minha mente que não esteja na mente de Deus. Toda fé ativa, ela incomoda uma fé conceitual. Guarda isso no seu coração. Sabe? Por isso que o generoso incomoda o avarento. O que tem paternidade resolvida incomoda o órfão dentro da igreja. O que tem fé ativa, crê, aplica a fé, incomoda o que tem fé conceitual. Isso vai ser comum, então, entenda. 8, ativa um ministério pleno. A igreja não tem que escolher. Marcos 2, 9, ele diz, olha, eu posso dizer, levante-se e ande, ou perdoados estão os pecados. As duas coisas são importantes, curar física e espiritualmente. Então a igreja não precisa escolher entre fé e razão, ela pode ter as duas coisas. Um ministério pleno, ele é tanto apostólico, quanto profético, quanto pastoral. Olha como é que os termos às vezes precisam ser redefinidos. Eu encontrei um pastor, ele falou assim, Carlito, concordo que a igreja tem que ser apostólica, profética e pastoral, mas também tem que ser missional. Eu virei e falei assim, você era batista, não é? Ele falou assim, sou. Eu falei, por isso. Por que você está querendo adicionar o missional? O missional é um termo mais usado no meio batista. Você está se esquecendo que ser apostólico é ser justamente missional, é ir em direção ao outro, é empreender, é criar. Ficou a história, nós temos que retirar isso da igreja, gente, que apostólico é um título de um líder com um anel. A apostólica é toda e qualquer ação da igreja, do portão para fora, para plantar igreja, para enviar missionário, para inovar, para criar. Um empresário cristão que desenvolve uma startup, que gera emprego, que ganha recursos, que reparte recursos, esse homem tem um chamado apostólico. Os 5 dons de governo não podem estar restritos dentro da igreja. Então eu falei assim, olha só como é que é o ensino da mente fechada. O cara, como ele aprendeu assim, que tem que ter o missional, apostólico, profético e pastoral não é suficiente. Ele tem que completar e dizer, está faltando esse. Quando eu ensinava muito sobre os 5 propósitos da igreja com propósito, cheguei no Acre, encontrei lá um pastor, e ele pegou os 5 e colocou o 6º. Ele falou, pastor Carlito, aqui na minha igreja não são 5, são 6. Eu falei, por quê? O Rick Warren esqueceu da oração.
Eu falei assim, mas quem disse que adoração não é oração? Você restringiu a adoração a louvor. Louvor é uma expressão da adoração. Mas oração, louvor, leitura da palavra, jejum, voto, tudo isso é adorar a Deus. Precisamos rever também os conceitos das palavras e ver biblicamente o que elas dizem na sua essência. Estabelece um ministério voltado para os de fora. Sua igreja nunca vai crescer colocando gente para dentro só para ouvir um sermão. A igreja, ela é eclesia, é enviada para fora. Verso 10 diz que levanta, pega a sua maca e vai para os seus, vai para a sua casa, vai ser então apostólico. Rick Warren disse, uma igreja saudável não é avaliada pelo número de pessoas sentadas aos domingos, mas pelo número de discípulos enviados durante a semana. Campinas é um centro universitário, é inconcebível qualquer igreja saudável e cristã que não esteja dialogando com as universidades desta grande cidade, dialogando com os empresários, dialogando com o esporte. Todos os esportes são praticados em Campinas. A igreja tem que estar lá dialogando, interagindo. A igreja é a única instituição que existe para os seus não associados. E a igreja que se revisa, ela gera impacto efetivo na sociedade. Marcos 2,12, por que ele pegou a maca e foi? Porque Jesus queria gerar um impacto. Se ele pegasse, usasse aquelas roupas comuns daquele tempo e saísse na rua curado, ninguém ia conhecê-lo. Mas andando com uma maca, aquilo ali ia chamar a atenção. Opa, aquele homem andava na maca, agora ele carrega a maca. A sua dor curada se torna o seu ministério. Então o ingrediente-chave que está faltando é um governo de igreja que se volte ainda mais para os princípios bíblicos e da palavra. Guarde o seu coração, guarde a sua integridade e firma-se na palavra, enraizado nela, com certeza, haja o que houver, aconteça o que acontecer nesse mundo tão desafiador, a igreja de Jesus prevalecerá. É tempo de avaliar e reavaliar o que temos feito e como temos feito. Por quê? Porque já deu certo. A igreja não é uma probabilidade, a igreja é uma realidade. É hora de enxergar as oportunidades em meio às dificuldades e ousar para romper as barreiras. Porque o nosso Deus é um Deus do sim. 2 Coríntios capítulo 1, 20. Leia comigo. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim, por isso, por meio dele, o amém, que é pronunciado por todos nós para a glória de Deus. Amém? Então, creia que mesmo que seja difícil, Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que estaria conosco até o fim, como diz Mateus 28, 20. Amém? Recebe esta palavra? Vamos ficar de pé. Você pode vir. Obrigado, glória a Deus.